Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos regra da cadeia para funções de várias variáveis. O caso 1 é o seguinte: nós temos uma função f que depende de x e de y, e o x depende de t, o y também. A derivada da f em relação a t é assim: você deriva a f em relação a x e multiplica pela derivada do x em relação a t, mais a derivada da f agora em relação a y, que multiplica a derivada do y em relação a t. Aqui eu escrevi em outra notação. Derivada da f em relação a t é igual a derivada parcial da f em relação a x, que multiplica a derivada do x em relação a t, mais agora a derivada parcial da f em relação a y, que multiplica a derivada do y em relação a t. Essa regra se generaliza de maneira bem natural para uma f que depende de x, de y e de z, em que o x depende de t, o y depende de t e o z também. Então agora ficam três termos. E o termo novo que apareceu é a derivada da f em relação a z, que multiplica a derivada de z em relação a t. Vejamos um exemplo. Em cada ponto XY de uma placa, a temperatura é dada por essa expressão aqui. Qual a taxa de variação instantânea da temperatura, ou seja, a derivada da função temperatura, para uma partícula que se move sobre a curva essa daqui, num tempo t qualquer? Então eu tenho uma placa, tem uma curva, e em cada tempo t, nós sabemos em que posição a partícula se encontra. Quero saber qual é a derivada da função temperatura num tempo t, quando nós estivermos ali na posição XY. É isso daqui. Eu tenho uma função f que depende de x e de y. E você nota que o x depende de t e o y também depende de t. Eu preciso das derivadas parciais dessa função. Vou começar assim. Derivada parcial da f em relação a x. Olhando para cá. Derivada de x mais x ao quadrado vezes y em relação a x. X em relação a x dá 1. X ao quadrado em relação a x dá 2x. E esse y aqui multiplicando, continua multiplicando. Quando eu derivo em relação a x, o y é tratado como constante. Eu preciso da derivada da f em relação a y. Aquela mesma expressão, só que agora em relação a y. X em relação a y é 0. Esse y em relação a y é 1. E agora o x ao quadrado é tratado como constante que está multiplicando aquele 1 que foi obtido da derivada do y em relação a y. X ao quadrado vezes 1, ou seja, x ao quadrado. Eu preciso da derivada do x em relação a t. Derivada de 2t em relação a t é 2. E eu preciso da derivada do y em relação a t. Derivada de t ao quadrado mais 1
em relação a t é 2t. Vou substituir derivada parcial da f em relação a t. Comecei aqui, ó. Derivada da f em relação a x, que multiplica agora a derivada do x em relação a t, mais agora a derivada da f em relação a y, que multiplica a derivada do y em relação a t. Ficou assim. Eu vou substituir esses x e y que apareceram pelas suas expressões envolvendo a letra t. Então eu vou encontrar uma resposta que depende só da letra t. 1 mais 2 vezes x. O x é 2t. Vezes y. O y é t ao quadrado mais 1. Tem esse 2 multiplicando tudo. Então aqui é colchete. Mais, agora é x ao quadrado, sendo que x é 2t. E esse x ao quadrado multiplica esse 2t aqui. Vou ajeitar isso tudo. Ficou 1 mais 2 vezes 2t, são 4t. 4t vezes t ao quadrado. Isso aqui deu 4t ao cubo. Esse mesmo 4t multiplica esse 1. Aqui tem um 4t. Tem aquele 2 lá fora. Multiplicando. 2t ao quadrado são 4t ao quadrado, que multiplica 2t. Esse 2 vai distribuir tudo, ficando com 2 mais 8t ao cubo mais 8t, mais 4 vezes 2 é 8, e t ao quadrado vezes t, t ao cubo. Eu posso juntar esse 8t ao cubo com esse 8t ao cubo, ficando com 16t ao cubo mais 8t mais 2. Então, calculei a derivada aí num tempo t qualquer. Agora, para t igual a 0, derivada da função f em relação a t para t igual a 0. Vou colocar 0 aqui, 0 aqui. Deu 2. O que é que significa esse 2? Digamos que a função f, que dá a temperatura, é em graus Celsius. E a posição aqui é para um tempo dado em segundos. Então, digamos que isso aqui é em graus Celsius por segundo. Porque fica mais fácil se eu olhar na outra notação. É a derivada da função temperatura em relação a tempo. Graus Celsius por segundo. Essa resposta 2 que eu encontrei, nós podemos interpretar da seguinte maneira. No tempo igual a 0, a temperatura está variando de tal maneira que, se ela continuasse variando exatamente desse jeito, 1 segundo depois, a temperatura na partícula aumentaria 2 graus Celsius. Então, uma unidade de tempo depois, a temperatura teria esse aumento de 2 graus Celsius. Eu fiz esse item A usando
a expressão aqui da regra da cadeia. Eu também poderia ter feito de outro jeito, que é o seguinte. Eu vou trabalhar aqui com a função f. Vou escrever aqui. Então, eu vou pegar a função f e no lugar do x colocar o quanto que vale o x. O x vale 2t. Mais, aqui tem x ao quadrado, que multiplica y, t ao quadrado, mais 1. Então, aqui eu reescrevi a função f toda em termos de t. Deixa eu passar isso aqui a limpo. Ficou 2t mais 4t ao quadrado, que multiplica t ao quadrado mais 1. Então, a f ficou 2t mais 4t ao quadrado vezes t ao quadrado, 4t elevado à quarta, mais 4t ao quadrado vezes 1, 4t ao quadrado. E agora eu tenho uma função de uma variável só, que eu posso derivar da maneira tradicional. Vou derivar tudo em relação a t. Derivada de 2t em relação a t, 2. Aqui vai ficar 4 vezes 4t ao cubo. 4 vezes 4, 16. t ao cubo. Mais, aqui é 4 vezes 2t. 8t. 2 mais 16t ao cubo mais 8t. 2 mais 16t ao cubo mais 8t, a mesma resposta. Embora pareça que isso aqui tenha sido bem mais fácil, é bastante importante saber a partir dessa expressão aqui, porque isso aqui tem diversas outras implicações. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.